A lei da aliança. Ao nos ensinar sua lei, Deus derramou seu amor sobre nós, com o propósito de transformar nosso coração. Ao enumerar e detalhar seus códigos, estatutos e mandamentos, o onipotente Criador nos ensinou a ter vida e vida em abundância, em conformidade com o seu projeto de funcionamento para nosso corpo físico e emocional e para nosso espírito. Referindo-se às leis de Deus, o que Davi chama de veredas ou caminhos da justiça, no Salmo 23, o autor do Salmo 119 chama de mandamentos que conduzem à felicidade. Realmente, a lei divina mostra o caminho da justiça que leva o homem à plenitude que lhe é possível alcançar nesta terra e que prepara uma futura vida no seio de Deus. Vamos ler o verso 3 do Salmo 23 de Davi. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Agora o Salmo 119, verso 35. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Na verdade, o Salmo 119, o mais longo de toda a Bíblia, é uma verdadeira declaração de amor à lei de Deus e confiança na palavra. E o salmista, que muitos acreditam ter sido Davi, chama de bem-aventurados os que andam na lei do Senhor. E essa lei ele vai chamar de palavra eterna, vai chamar de estatutos, de testemunhos, mandamentos, preceitos e justiça, reconhecendo que a salvação está longe dos que dela se afastam. Em meio à admiração pelo poder e graça do Senhor, o salmista conclui no verso 176, reconhecendo-se como um servo, uma ovelha desgarrada, confiante em ser resgatada, pois não se esqueceu dos mandamentos do Senhor. Confirmando o que vimos no Salmo 119, outros textos sagrados também associam, de alguma forma, a palavra aliança a expressões como lei, preceitos, testemunhos, mandamentos e até a expressão a tua palavra. Enfim, como um caminho da justiça e da felicidade, a lei que Deus nos deu é proteção contra os males deste mundo corrompido. Para usar linguagem bem própria para este tempo de pandemia, podemos dizer que a lei divina é vacina contra os ataques do vírus do pecado que força entrada em nossa vida através de nossos sentidos, aproveitando-se das nossas emoções e de nosso enganoso coração. O mal está à espreita e tenta deformar o verdadeiro sentido das leis de Deus para que percamos nosso escudo protetor, nosso imunizante contra o mal. A lei a que se refere a Bíblia é instrução e ensino. Esse é o significado do original hebraico Torá. A grande variedade de instruções e ensinos reunida nos livros escritos por Moisés é conhecida como a lei mosaica ou a Torá e aborda todos os campos de atividade humana, seja agricultura, governo civil, relações sociais e adoração. Em Ciência do Bom Viver, Ellen White chama a atenção para o fato de as leis divinas não serem exigências arbitrárias, mas instruções que, se seguidas, salvam-nos do mal e nos levam ao bem. Vamos ler o que ela escreve na página 114, citando passagens de Deuteronômio. Chama-se a atenção às leis ensinadas a Israel. Deus lhes deu definidas instruções quanto a seus hábitos de vida. Deu-lhes a conhecer as leis relativas tanto ao bem-estar físico como ao espiritual. E, sob a condição de obediência, assegurou-lhes, como está em Deuteronômio 7, verso 15, e o Senhor de ti desviará toda enfermidade. E mais, como está em Deuteronômio 32, verso 46, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo, como está em Provérbios 4, verso 22. No Sinai,
Deus começa a revelar seu caráter ao povo, fazendo-o primeiramente reconhecer sua glória e sua onipotência em contraste com as limitações humanas. No entanto, Deus lhes oferece um recurso para usufruírem dos incontáveis benefícios divinos e tornarem-se um povo altamente capacitado e privilegiado. O recurso é a obediência à palavra do Senhor, detalhada nos 10 mandamentos, nas normas e estatutos registrados por Moisés. A lei de Deus aparece na Bíblia com um sentido muito diferente daquele que normalmente é dado pela sociedade de qualquer época. As leis humanas são alteradas com o passar do tempo, conforme as mudanças de interesses, ou então são imposições arbitrárias de um governo autoritário. As leis dos homens podem ser falhas, injustas e até imorais, mas a lei de Deus é perene, imutável, justa e visa a salvação do homem. Não é imposta, mas oferecida como escudo de proteção contra situações que afastam o homem de Deus, levando-o ao sofrimento. As punições pela desobediência têm a finalidade de despertar o homem para a importância de viver de acordo com a palavra de Deus. A chamada maldição da aliança, longe de ser vingança divina, é recurso para levar o homem a arrepender-se e obter a salvação através da fé em Cristo, que é a justiça personificada. Como está em Jeremias 23, verso 6, nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado: Senhor, Justiça Nossa. A lei da aliança é a expressão máxima do amor do Pai onisciente e onipotente pelo Filho pecador. Aqui vale lembrar Êxodo 19, verso 4, quando o Senhor se revelou como aquele que resgatou seu povo do Egito e o levou com asas de águia para perto de si. Mais adiante, em Deuteronômio 7, verso 9, Moisés adverte o povo sobre a seriedade do compromisso aliançado com Deus. Vamos ler. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Sempre foi plano de Deus resgatar a humanidade sequestrada pelo pecado. Por isso, a eleição de um povo para espelhar seu caráter e fazer-se conhecido por todas as nações. Naturalmente, Deus não encontraria mérito em nenhum dos povos, todos pecadores, mas seu imensurável amor e misericórdia contornou tal realidade, dispondo-se pacientemente a trabalhar a humanidade como o mais sábio dos jardineiros cuida da terra para fazê-la brotar. Alguns homens, que conhecemos como os heróis da Bíblia, foram sementes que se deixaram trabalhar por Deus e experimentaram uma transformação em suas vidas a partir do coração, alcançando seus pensamentos e atitudes a ponto de ser-lhes impossível deixar de proclamar a verdade aprendida. Muitas passagens bíblicas destacam que Deus não é pai exclusivo do povo de Israel, mas de toda a humanidade, e deixou mostras disso, por exemplo, na forma como tocou o coração de Jetro, sogro de Moisés, um queneu, da mesma tribo dos midianitas. Jetro conhecia o Senhor antes de conhecer Moisés e acabou sendo instrumento divino para ajudar o genro a realizar sua missão junto ao povo hebreu. Vemos também no livro de Daniel a atenção que Deus dispensou ao rei idólatra Nabucodonosor, levando-o finalmente ao arrependimento e reconhecimento do Deus verdadeiro. A Bíblia nos surpreende também com a figura de Melquisedeque, rei de uma terra chamada Salém, abençoando Abraão, identificando-se como sacerdote do Deus Altíssimo. Outra figura é a do rei de Gerar, o Abimeleque, que favoreceu a Abraão depois de ter pretendido desposar Sara. O rei é impedido por Deus, em sonhos, de desposar Sara, e o que lemos em Gênesis 20 revela que Deus via sinceridade em seu coração e agiu
para impedi-lo de pecar. O trabalho de Deus continua em nossos dias, visando cada um de nós, e isso deve nos tocar de maneira profunda. Como o Israel de hoje, sofremos avanços e recuadas na fé, embora tenhamos testemunhado o cumprimento da grande promessa da aliança, a vinda do Messias Redentor, de que os profetas tanto falaram, mas que não chegaram a contemplar. Tanto quanto Israel, somos chamados a levar o Evangelho ao maior número possível de pessoas. As ferramentas atuais de que dispomos para divulgar a palavra de Deus facilitam sobremaneira nossa missão. Por isso, cresce a nossa responsabilidade, pois a quem muito é dado, muito é cobrado. Que saibamos viver despertando nas pessoas o interesse pelo nosso Deus. Moisés refere-se aos 10 mandamentos como sendo a aliança entre Deus e o homem. Como está em Deuteronômio 4, verso 13, então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescrevi, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. A obediência à lei é o compromisso aliançado. Não há aliança sem compromisso, no caso de nossa parte, obediência às leis divinas, as quais não visam outra coisa a não ser a nossa salvação. O estabelecimento de regras em um relacionamento visa a preservação do interesse das partes acordadas. Como escreveu a pensadora francesa convertida ao cristianismo Simone Weil, a ordem é a primeira de todas as necessidades, conforme citação do Guia da Casa Publicadora Brasileira nesta lição, página 103. O relacionamento especial proposto por Deus através da aliança implica em diretrizes que o sustentem e o preservem. Da parte de Deus, a garantia é total, mas da parte do homem há sempre o risco da desobediência. Lembremos de que repetidas vezes o povo no Sinai respondeu que faria tudo quanto o Senhor lhe pedisse, para depois acabar fazendo as coisas de seu próprio jeito, quebrando assim a sua parte na aliança, ignorando os testemunhos, abandonando os preceitos estabelecidos, os mandamentos, desrespeitando a lei, fechando os ouvidos à palavra divina. Em Patriarcas e Profetas, página 305, Ellen White escreve que Deus honrou os hebreus, tornando-os guardiões e conservadores de sua lei, expressa num decálogo adaptado a toda a humanidade. Essa lei, baseada no princípio do amor, inclui nosso dever para com Deus e para com o próximo. Para aqueles hebreus, a lei na aliança servia para ensinar-lhes que não poderiam viver como as demais nações, atendendo somente às leis naturais e a seus desejos e necessidades de ordem social, política e econômica. Para manter-se como propriedade peculiar de Deus, nação santa e reino de sacerdotes, Israel deveria obedecer em todas as áreas de sua vida ao estabelecido por Deus na aliança. Tais instruções divinas abrangiam todos os aspectos da vida humana e chegam a nós como presente de Deus, como um privilégio cedido a um povo escolhido, que deve, com sua atitude e estilo de vida, influenciar o mundo, revelando a todos o Deus Criador e Redentor. Muito nos ajudam hoje as obras inspiradas de Ellen White, que apontam a Bíblia Sagrada como única fonte de toda a verdade, onde estão registradas as instruções divinas que não podem jamais ser esquecidas. Vamos ler Deuteronômio 4, versos 5 a 8, onde Moisés fala ao povo prestes a entrar em Canaã. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente.
E continua Moisés: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Deus revela seu caráter imutável através de sua palavra e de sua lei. Como a lei está contida na aliança, confere a esse relacionamento um caráter permanente, eterno e confiável. Como escreve Walter Beach, citado pelo Guia de Estudos da Casa Publicadora Brasileira nesta lição 8, página 101, a certeza de que Deus é confiável está na verdade de que Ele é um Deus da lei. Sua vontade e sua lei são uma única coisa. Deus diz que o certo é certo porque descreve as melhores relações possíveis. Portanto, a lei de Deus nunca é arbitrária nem sujeita a caprichos e vontades. É a coisa mais estável do universo. O propósito da lei na aliança é definir as regras a serem seguidas pelo povo de Deus, e essas regras estão descritas no Decálogo eternizado em tábuas de pedra. Como Jesus nos diz em Mateus 5, verso 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. A lei expõe a aliança como um relacionamento vertical e horizontal. Os primeiros 4 mandamentos definem o dever do homem para com Deus, seu Criador e Senhor, e os 6 últimos mandamentos definem o dever do homem para com seus semelhantes. Deus expressa seu caráter através de amor e justiça. Assim, os benefícios da aliança são condicionados à parte que compete ao homem fazer, ou seja, obedecer. Repetidas vezes, o texto sagrado destaca essa condicionalidade, como em Gênesis 18, verso 19, e em Gênesis 26, versos 4 e 5, onde ficam registrados que a obediência de Abraão resulta no cumprimento das promessas. Também em Êxodo 19, verso 5, encontramos Deus prometendo fazer do povo de Israel a sua propriedade peculiar, com a condição de ouvirem a sua voz e guardarem sua aliança. Em Levítico, capítulo 26, encontramos variadas promessas de Deus ao seu povo, distribuídas em 10 versículos, mas condicionadas ao que Deus expressa no verso 3. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes. A obediência é um dos aspectos fundamentais da aliança, mas sempre foi e sempre será uma escolha do homem, jamais uma imposição divina. Obedecer a Deus é escolher andar em seus caminhos, é seguir o modelo de Cristo, e é isso que Deus almeja para nós, que nos transformemos em seus filhos, recuperados do pecado. Essa transformação ocorrerá através de um processo, mas o percurso que leva ao Senhor é cheio de bênçãos. Em nossa caminhada, a obediência prepara espaço para que as promessas divinas se cumpram, permitindo que as bênçãos da fé se manifestem em nós. Ellen White escreve em sua obra Para Conhecê-lo, página 300. Temos uma obra para realizar a fim de moldar o caráter segundo o modelo divino. Todos os hábitos maus têm que ser renunciados. Os impuros têm que tornar-se puros de coração. O egoísta tem que abandonar seu egoísmo. O orgulhoso livrar-se do orgulho. O presunçoso vencer a confiança em si mesmo e reconhecer que ele não é coisa nenhuma sem Cristo. Em A Ciência do Bom Viver, a autora completa: os homens precisam saber que as bênçãos da obediência em sua plenitude só podem ser deles à medida que receberem a graça de Cristo. É sua graça que dá ao homem poder para obedecer às leis de Deus. É isso que o habilita a quebrar as cadeias do mau hábito.
Esse é o único poder que pode colocá-lo e conservá-lo firme no caminho correto. Para concluir, vamos nos lembrar que assim como o espelho mostra nosso cabelo despenteado, mas não o penteia para nós, a lei divina por si só não nos salva, mas aponta o pecado para que possamos escolher viver fora dele, em harmonia com os caminhos traçados por Deus. Entregar-nos suas leis e ensinar-nos a andar em suas veredas é um presente de Deus. Por isso entendemos a aliança como uma graça concedida e uma expressão do imensurável amor e bondade de Deus para conosco. A aliança proposta no Sinai é eterna e nos alcança nos dias de hoje para a nossa felicidade. Até a próxima semana!